Vamos dar continuidade à exposição bíblica no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, a partir do verso 19. Paramos no verso de número 18. E vamos dar continuidade. Atos, capítulo 9, foi marcado pela conversão de Saulo de Tarso, o cair do cavalo. Irmão Justino, encosta aí, por favor, que dia de semana é tenso aí essa movimentação de moto. Foi marcada a conversão de Saulo de Tarso, simbolicamente falando e literalmente para Paulo, o cair do cavalo, que foi o momento do encontro com Jesus. E o momento do encontro com Jesus em toda a Bíblia, eu também fiz questão de relatar no Novo Testamento, marcado por renúncia, humilhação, uma mulher se jogando no chão, uma que gastou tudo, um que estava coletando impostos e teve que deixar tudo, um que era sócio, eram dois que eram sócios na pescaria, três, né? Pedro, Tiago e João eram sócios, abriram mão de tudo. Todo esse encontro com Jesus é marcado por abnegação, renúncia, humilhação em muitos casos, padecer, passar por situações que com certeza, se não fosse cristão, você não passaria, se submeter a certas situações que, se você não fosse servo do Senhor, você não se submeteria. E isso também é negar o seu eu, isso também é crucificar o seu eu com Cristo. Eu já expliquei um pouco sobre a renúncia, que a coisa mais fácil é você renunciar a algo que você não precisa e não usa, ainda que seja novo. Mas difícil é o que você mais gosta. Mas tem gente que também faz isso, né? Então, a renúncia, na verdade, e o encontro com Jesus e uma vida regenerada é marcada, e esse encontro salvífico com Jesus é marcado justamente por isso. Porque aquilo que era tão importante para você, após conhecer Cristo, conhecer no sentido de ter um encontro real, porque falando de conversão, irmãos, e aqui entrando ainda na conversão de Saulo, todos nós devemos repensar a nossa salvação. Sim, repensar, ter fé, porque só uma maneira de ser salvo que é pela fé, mas repensar, porque muitos, e isso envolve uma teologia bíblica, e o crente denominado cristão que não gosta de Bíblia, ele tem um problema sério com relação à sua salvação. Eu acho que ele nem gosta de pensar sobre isso. Quando vem sobre céu, inferno na sua mente, ele muda a faixa na mente, porque o seu coração não é inundado de convicções bíblicas. Bom, eu não mereço, eu sei que se o Senhor voltar hoje, eu serei encontrado em alguma situação na minha vida, porque Jesus, quando voltar, não vai pegar ninguém resolvido, mas se resolvendo na vida cristã, através da ajuda do seu Espírito Santo. Mas precisamos pensar, porque desde a queda, desde a conversão de Saulo, o que ele vai experimentar, e o que o Senhor disse para Ananias foi: ele vai saber o que é padecer pelo meu nome, ele vai saber o que é sofrer. Quase 20 anos depois, Paulo escreve: o que para mim era lucro, era status, eu considerei como esterco, como algo a ser descartado, para que eu ganhe a Cristo, no sentido de alcance mais de Jesus na minha vida. 20 anos depois, ele vai dizer: não sou mais eu quem vivo, Cristo que vive em mim, a vida que agora vivo na carne. E ele diz isso: eu vivo uma vida na carne, sim, mas essa vida que eu vivo na carne,
Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Num congresso de pastores que fui em 2019, tinha um pastor Ebenezer Bittencourt falando conosco lá e mudou a minha vida. Uma das falas, na verdade é para isso que nós também vamos para o retiro, para ser ministrados ali alguns dias, e eu já comentei isso com alguns diáconos, e a vida cristã é marcada por isso. Tem coisas que para nós se resultam em uma glória. Uma glória. Comer é uma glória. Passear, ter lazer é uma glória, só que uma glória muito menor comparado com a glória de dinheiro. É uma glória. Só não se compara com a glória, com a supremacia de Cristo. É o que Paulo diz, o que para mim era glória. Tudo isso para mim era glória. Fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei, fariseu da tribo de Benjamim, cidadão romano, respeitado, conhecido entre todos. Para muitos eu era um prodígio. E agora a vida desse homem é marcada por apedrejamento, perseguição. Tudo que ele queria fazer, hoje tentam fazer com ele. Agora ele é um foragido. Agora os seus amigos são ex-amigos. Agora ele não transita mais na nata judaica. Agora um homem cheio de cicatrizes, literalmente. E ele diz tudo isso por causa de Cristo. E a fidelidade ao costume judaico de não aumentar nenhuma palavra de um discurso oral que ouviu, nem de parafrasear a conversa. Para o judeu não existe licença poética. É o que é. Falou isso, é isso. A tradição oral diz que abriu o mar vermelho. Não vem me dizer que o mar vermelho não estava assim, não. Se abriu, abriu. O judeu é assim. E aí Paulo diz, e eu vim entender, o que eu recebi é o mesmo que eu não alterei nada do que eu recebi do Senhor. É o que eu vos entreguei. Ele diz a Timóteo o quê? Tudo que eu te ensinei, que eu te instruí, tudo isso que eu coloquei em tuas mãos, isso você vai pegar e vai confiar a homens idôneos e fiéis que também façam o mesmo. A vida desse apóstolo foi marcada por sofrimento, e ele diz: de todos os apóstolos eu sou o menor, de todos os pecadores eu sou o principal. A conversão de Saulo, que foi motivo de dúvida para muitos naquele primeiro momento, deveria, ou deve, eu creio que faz sim no coração crente, repensar a nossa. Eu sei que o que Deus fez na vida de Paulo foi Paulo. Deus pediu para Abraão entregar Isaac, mas também só pediu isso para Abraão. Não adianta eu dizer, e você entregaria o teu filho? Não preciso dizer, porque Deus não quer que você faça isso, porque Ele quis que Abraão fizesse, e Abraão fez. Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira individual, mas a salvação deve nos fazer pensar de fato quem nós encontramos um dia. Paulo um dia se encontrou com alguém. Ele vai descrever isso lá em Atos depois. Ele não via nada, ele só viu o resplendor que dizia: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Ele garante para Pedro, para Tiago e João. Ele vai a Jerusalém e ele garante: olha, vocês não estavam lá, não tinha selfie, Facebook, Instagram, não tinha nada para confirmar, mas eu vi o Senhor e ele falou comigo. Pedro pondera sobre a questão, Barnabé chama ele do canto: me conta aí como foi, porque estão duvidando da tua conversão. Estão duvidando da tua conversão. Então, me conta aqui como é que foi. Barnabé, um homem respeitado, conceituado, natural de Chipre, todos conhecem, chamado de o filho da consolação, porque tinha uma palavra
de restauração, ouve Paulo e chega diante dos judeus, desconfiado dos judeus discípulos, tá? Dos judeus cristãos, discípulos, que estavam meio desconfiados de Paulo, e diz: olha, ele realmente teve encontro com o Senhor, eu vi sinceridade, testificou, vamos dizer assim, mas sem um conhecimento bíblico, sem um aprofundamento bíblico, a dúvida pode tomar conta do teu coração. E aí é a maior armadilha. O que eu vou dizer aqui não é novo, mas é atual. A maior armadilha que Satanás quer prender você é na armadilha da dúvida. Será? E se? Quem sabe? Será mesmo? Ou deve ter algum anjinho caído com o nome Será? O que tem? Não tem nada não. Eles devem ter todos esses apelidos aí. Tudo que entra, foi assim mesmo? Tudo que entra para colocar a dúvida. Só que o justo vive pela fé. O justo viverá pela fé. E a conversão de Saulo é marcada por isso. O homem vai à rua chamada à direita, ora por Saulo, e então vamos a partir do 19, depois dessa introdução. Tendo recebido o alimento, porque ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer, esperando o homem, e quando o centurião diz: olha, como é que eu vou lá? Esse homem tem arrasado, tem certeza que é ele? E o Senhor responde para ele: Ananias, vai lá, que quando você chegar ele já está te esperando, sabe que você vai lá. E então Ananias já chama irmão Saulo, já confia na palavra do Senhor, irmão Saulo, e ora por ele. Aqui vai dar continuidade. Tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido. E teve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Porque ele estava indo para onde prender os discípulos? Damasco. Ele estava indo para Damasco. E foi para lá que ele acabou se dirigindo, porque ele estava no caminho. Só que aqueles que ele foi, estava no intuito de ir perseguir, agora está cuidando dele. É assim que Deus faz. Não sei se você já teve uma experiência como essa. Imediatamente, olha isso aqui, quando ele recobra as forças, cheio de paixão, Paulo era um erudito, doutor da lei. Aos 20 anos ele já era doutor da lei, estudou na escola de Gamaliel, um dos fariseus de melhor qualidade, um doutor da época, muito conceituado. Então Paulo estudou lá, com ele, aos pés. É uma maneira de dizer que ele estava ali dia a dia, no seminário com Gamaliel. E ele pregava nas sinagogas, olha o 20 comigo, imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E com este intento veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Olha o 22. Saulo, porém, se fortalecia muito mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era mesmo o Cristo. Com o Antigo Testamento,
como um judeu de sangue, de qualidade, ele podia ter a palavra na sinagoga. E o que ele faz em Damasco? Ele começa a provar que Jesus é o Cristo. Lembra que toda vez que for para provar que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o ponto do desencontro. Eu até falei isso semana passada, retrasada. Pode ter o maior ecumenismo, bonito, as religiões, as entidades, as seitas, pastor pelo meio tomando café, lanchando junto e dizendo que isso é o amor. Quando a Bíblia diz que aquele que se dizendo irmãos for assim, 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 quando a Bíblia, Paulo escreve a Tito, aquele que causa divisão passa a evitá-lo. Está lá. O irmão que causa divisão, 2, 3 vezes for repreendido, passa a evitar ele. É laço. Você vai ser contado junto. Eu já falei isso. E é bíblico. E é do Senhor. Não é minha essa sentença. Paulo escreve aos Coríntios e diz: bom, por que vocês não estão julgando o cidadão que está vivendo assim, assim? Faz de conta que eu estou presente para vocês tomarem coragem. Eu estou em espírito. E julga, entrega logo a Satanás, para que seja salvo meio que pelo fogo, para ver se ainda dá tempo de salvar alguma coisa. As religiões, as seitas, sentam para conversar, mas elas vão discutir enquanto for essa pergunta: Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Aí não. No amor é igual, na comunhão é igual, na mesa todo mundo é igual. Mas quando Jesus é o teu único e suficiente Salvador, é aí que entra a divisão. Por isso que Jesus disse que veio trazer a espada, porque só o nome dele, só ele já é o motivo. E foi esse o motivo. Paulo começou a provar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Agora ele ia perseguir, prender e entregar aos principais das sinagogas quem anunciava Cristo, chamando de a seita do caminho. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, todos conhecem a pergunta do Senhor: Saulo, Saulo, por que você persegue irmão fulano? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os irmãozinhos ciclano? Eles são meus, são menina dos meus olhos. É isso que Jesus diz a ele? São meus ungidos. Não toqueis no ungido, é isso? Não. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala: Senhor, então o que é que eu tenho que fazer? Tem outra coisa que eu aprendo desde o momento da conversão de Paulo. A convicção do Senhor, ou a convicção da presença do Senhor, onde eu estou, deveria me provocar temor. Pensa você que é militar, que tem muitos irmãos militares. Pensa, você nem viu o coronel, não sei qual o maior escalão, isso aí depois você me corrige na hora da sua. Mas chegou o coronel, você nem viu o coronel, e alguém lá no rancho diz: o coronel chegou no rancho. Aí eu não sei. Eu sei que todo mundo fica em forma, todo mundo fica ligado, todo mundo se prepara, e quando ele está se aproximando, conforme ele vem chegando, o temor vai aumentando. A geração de hoje diz: Jesus está aqui, o Senhor está aqui. É verdade. O Senhor está aqui? Não vou saber dele não. Tem coisa mais importante a fazer. Só não diz, mas se comporta assim. Saulo diz: não, quem é, Senhor? O quê? Eu vou fazer o que o Senhor quiser. E acontece a conversão da vida de Saulo. Agora ele prova que Cristo é o Senhor.
Mas aqui a sua conversão se dá aos seus 30 e poucos anos. Agora ele anuncia Cristo. Agora ele prega a Cristo e o povo fica desconfiado, admirados, atônitos. Como é que pode? Ele estava vindo aqui para prender, para perseguir os que anunciam a Cristo, e agora ele professa a fé. Paulo teve um problema de identidade aqui. Foi abrupta essa mudança na vida de Paulo. Olha o 23 comigo até o 25. E tendo passado muitos dias, olha isso aqui que tem toda a Bíblia. Eu fico dizendo, Senhor, quando isso vai acabar? Que furada foi entrar na exposição de Atos. Eu entro em cada furada. E quando passaram muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Eles se reuniram e disseram, a gente tem que matar ele. E eu sempre faço essa aplicação. Interessante que não foi o gadareno, não foi o da birosca da esquina que queria matar Paulo. Foram judeus, homens que estavam ouvindo ele pregar e diziam, não, isso aí a gente não concorda não, a gente tem que tomar um conselho e apedrejar. Sim, judeus, olha aí, judeus que estavam nas sinagogas ouvindo ele. Ainda bem que isso só acontece com Paulo, só aconteceu com ele. Tomando conselho, os judeus tramaram conselho para matá-lo. Olha isso aqui. Mas Saulo tomou conhecimento do complô e eles vigiavam os portões da cidade de dia e de noite para o matarem. Sabe por quê? Porque se um judeu matasse alguém dentro da cidade sem causa, ele era crucificado. O judeu que matou era crucificado. Porque para matar alguém dentro da cidade, ia ter que passar por várias instâncias até matar. Então quem fizesse isso era chamado de homicida, como Barrabás, que era dos zelotes, que matava as pessoas sem causa. Por isso ele foi acusado, condenado à crucificação, só que no dia trocaram e botaram Jesus. Então o que eles fizeram? Armaram uma tucaia na muralha do lado de fora da cidade, dizendo, ele passou daqui, a gente mata ele. E estavam tucaiando ele. Olha na tua Bíblia, ele disse, não está aí, de dia e de noite. Olha aí, vê aí. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-los. Mas Paulo tomou conhecimento do complô, e eles quem? Os judeus, vigiavam os portões da cidade de dia e de noite para o matarem. Para o matarem. Na verdade, é o matar. Queriam matar Paulo. E os dias passavam, e eles estavam ali pegando a rotina dele, o itinerário dele, dizendo entre si, quando eles der brecha, eu mato ele. Mas por enquanto, olha para mim, por enquanto vamos ouvi-lo. Mas quando tiver brecha a gente mata. Por enquanto a gente fica ouvindo. Quando tiver uma oportunidade a gente mata. Mas por enquanto a gente fica ouvindo ele explicar as escrituras. Porque se fizer alguma coisa dentro da cidade, quem morre? Quem morreram é eles. Os judeus não eram bobos, não. Se eles pegam Saulo dentro da sinagoga, com o currículo, com o cabidal que Paulo tinha, dupla cidadania, conceituadíssimo, se prende. Paulo tinha tanta influência, que ele apelou para César e ouviram ele, tem noção? Quando ele está preso lá no final, vamos ver isso. Que ele falou assim, eu quero falar com César, eu quero que César me julgue.
César mandou chamar ele. E vou te dizer mais: César não matou Paulo. César não autorizou a morte de Paulo. Paulo morre depois. Ele é liberto. Quando chega perante César, olha como são as coisas. Os judeus queriam matá-lo. Lá no final, não vão cessar dessa vontade. Mas quando chega perante César, César diz: libera ele. O César, o dragão, o miserável, manda soltar. O judeu quer matar. Eu ainda não fiz a aplicação, tá? Eu só estou falando de Paulo. E aí você confere no texto se é isso mesmo. Eu não estou fazendo a aplicação, eu estou fazendo a explicação do texto. Eu ainda não fui para a aplicação. A aplicação é quando você traz para os dias de hoje. Eu ensino isso em homilética. A aplicação é quando falamos assim, muitas vezes nós... Aí eu ainda não fiz isso. Só estou falando de Paulo. O que aconteceu com ele. Só que em sua infinita misericórdia, Deus tem os seus meios. E Paulo soube do complô. Só que Jesus deixou a orientação que Paulo pegou a ficha. E pega também para você. Seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Seja simples como a pomba, Jesus falou isso. Seja simples, mas seja prudente. Salomão fala isso. O sábio vê o mal, muda de calçada. O tolo distraído vai para cima para ver o que é. Vocês já viram isso, né? Pegadinha de... né? A caixinha está lá, o curioso vai e é uma torta na cara. O esperto muda... né? Eu já vi que ficam atrás do muro e ficam falando assim, ó, curioso, curioso, e está chamando de curioso, e a pessoa se estica no muro para ver o que é, e ganha uma torta na cara. Já viram essa pegadinha? E ficam falando do outro lado do muro, curioso, curioso, e a pessoa vai lá e ganha uma torta, uma tortada. Paulo não, irmãos. Paulo não. Paulo estudou com Gama. Paulo estudou com Gama. Gamaliel disse o quê? Quando tentaram pegar lá Pedro e João, Gamaliel viu muita unção naqueles meninos, viu muita ousadia em Pedro, Márcia. E aí Gamaliel chama eles e diz: licença vocês aqui, Pedro e João, fica lá fora, deixa só eu com os magistrados aqui. E aí Gamaliel fala assim: é melhor não mexer com eles não. Vai que é de Deus. Só uma possibilidade de ser. Porque se for de Deus, vai prevalecer. Se não for, vai se desfazer sozinho. E quem crê na soberania de Deus, diga amém. Quem crê que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, aquilo que tu não conseguir vigiar, aquilo que tu não puder tomar conta, a trincheira que você não conseguir estar na frente, o Senhor que é soberano, que sabe do amanhã, preparou teu livramento. Quantos livramentos eu e você tivemos e nem imaginamos. Às vezes até uma chave que você esqueceu, teve que voltar, uma coisa, alguém que te atrasou e você está doido para ir, e era um carro que ia passar lá na frente na hora que você ia estar passando. Só que a gente não sabe, eu não posso garantir isso. Mas eu sei de uma coisa: isso não é para pastor, não é para evangelista não, isso é para quem é servo do Senhor. Aquele que te guarda não dorme. O guarda de Israel guarda a tua entrada, a tua saída. Ele não dormita, ele não cochila. Ele está nos olhos do Senhor, acampa como chama de fogo, está sobre todos. E nos conselhos secretos existe uma palavra de juízo para mim e para você, que o Senhor julgará cada palavra que saiu da nossa boca. Quando Paulo toma conhecimento desses conselhos, olha aqui o que os discípulos fazem. Um irmão, um discípulo morava
quase na direção do muro, mais ou menos uns 3 metros de altura do chão da muralha. Estão os espertos judeus vigiando a entrada e a saída para pegar Paulo numa emboscada à noite e de repente limpar as mãos e dizer que foi um salteador. Olha, que o problema não é querer matar Paulo, não. O problema é querer matar Paulo e não querer que ninguém saiba que matou. O mistério está aí. Matar eles queriam, só que eles não queriam que ninguém soubesse que foram eles. É profundo. Então, um irmão, olha aí, 25, faz igual Bereano. Os bereanos conferiam tudo que Paulo dizia. Então os discípulos tomaram de noite. Agora pega esse homem, olha só o que eu falei para vocês. Um homem que tinha uma escolta à sua disposição. Um homem que para a morte de Estevão faz isso, ó. Pode matar. Me dá aqui a capa, me dá a roupa. Manda a pedra nele. O magistrado que disse: vou para Damasco, toma uma comitiva aqui de homens, cavalos, porque são muitos cristãos, então você tem que trazer todo mundo amarrado. Esse homem agora sai dentro de um cesto de peixe, enrolado, pequenininho dentro do cesto, coberto para ninguém perceber, por cima do muro de noite. Olha a humilhação. Olha a humilhação, olha o que ia padecer por causa de Cristo. E os outros irmãos aqui liberando a corda devagar, e os outros lá vigiando a cidade, e liberando a corda, e Paulo descendo. Então os discípulos tomaram-no de noite, descendo-no pelo muro, dentro de um cesto. Está assim ou não? Vocês acham que se fosse uma altura que desse para ele pular, ia colocar ele num cesto, por cima do muro? As muralhas de Jerusalém, a muralha da cidade aqui. E Paulo desce num cesto pela muralha, provavelmente caiu dentro do mato, saiu ali engateando para ninguém vê-lo e escapa. Agora ele já é foragido em Damasco. Ele escapa. Agora vamos para outro momento aqui na vida de Saulo. É quando ele chega em Jerusalém. E aí ele foge dali para Jerusalém. Ele vai achar o rumo de Jerusalém. Por quê? Porque ele precisa encontrar Pedro, ele precisa encontrar Tiago, ele precisa encontrar os discípulos do Senhor, porque até então é o momento em que ele vai encontrar Barnabé, que eu falei para vocês na introdução. Porque ninguém estava confiando nele. Estavam dizendo: não, ele quer matar a gente mata ele primeiro. Então, Saulo corre para buscar sua carta a carteirinha da ordem, da OPB. Paulo foi buscar lá em Jerusalém. Ele entendeu que sem carteirinha ele não ia para... Tinha que ter o aval de Pedro, de João, de Tiago. Senão ele só ia ficar dizendo que era. E cadê a ata do concílio de Paulo? Não tinha. Cadê a chancela? Quem ia garantir que ele era? Na minha cidade, uma vez, interiorzinho da Bahia de Castro Alves, chegou um policial civil que aterrorizava a cidade. O nome dele era Cavanhaque, eu nunca me esqueço. Escurinho assim de Cavanhaque, mais um pouquinho que eu. E ele só chegava com um farol apagado na cidade. Ele chegava com o farol apagado e jogava a luz em cima. Menino, 10 horas da noite na porta de casa, ganhava telefone no ouvido. Os drogadinhos naquela época ainda era droguinha, né? Tremiam, batiam o joelho e diziam: vem um Cavanhaque. Quando a civil passava, vem um Cavanhaque, até 7, 8 anos a gente corria para se esconder do Cavanhaque. Até a mãe que olhava na rua para ver: minha senhora, entra. Estou falando com o seu filho, entra. É interior, terra sem lei, né? Então, o Cavanhaque chegou na delegacia, se apresentou com um distintivo de polícia, pegava a viatura, prendia bandido, e era severo. E toda a cidade sabe o que achava? Cavanhaque é o herói. Chegou para botar ordem na cidade toda. Cavanhaque conhecia onde a bandidagem se escondia. Um belo dia, se chega a notícia: Cavanhaque não é Cavanhaque. Quer dizer, ele é Cavanhaque, mas não é polícia.
enganou até os policiais, trabalhou em favor da polícia e era bandido. Esse virou lenda no interior. Eu desafio qualquer pessoa a chegar lá no interior da minha cidadezinha Cachoeira e perguntar assim: quem foi o policial Cavanhaque? Qualquer senhorinha vai te contar. E eu era menino, rapazote, e lembro que eu me escondia, eu pulava o muro, corria do Cavanhaque sem fazer nada, até jogando bola no campo. Aí veio Cavanhaque, a gente corria, que ele era violento, ele era igual o Paulo, arrastava todo mundo, botava ordem na cidade, andava paisana na rua. Hoje não dá para brincar assim, né? Mas no final o Cavanhaque não era Cavanhaque. E eu usava a viatura da Polícia Civil. Na vida, irmãos, são tantas coisas. Paulo vai para Jerusalém para buscar esse carimbo. Não, alguém tem que acreditar na minha história. Alguém tem que acreditar em mim. Alguém tem que bancar meu ministério. Alguém tem que dizer: ele realmente pertence ao Senhor. Porque agora ele não tem mais os amigos fariseus. Agora ele não usa mais roupa de fariseu. Não tem mais os costumes de fariseu. E ele tem dois grupos de inimigos: os ex-amigos fariseus e os discípulos que não acreditam nele. Agora ele está entre a cruz e o punhal. Se ele corre para cá, os fariseus pegam ele. Se ele corre para cá, os judeus matam ele. Então ele correu para Jerusalém escondido, né, em fuga, sei lá como. E diz aqui: quando Saulo chegou a Jerusalém, que foi o último episódio do 6º, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, ele querendo se chegar. Olha na tua Bíblia: mas todos os temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Ele tentava se achegar e as pessoas fugiam dele. Mas Barnabé, trouxe aos apóstolos. Aí veio Barnabé, pegou ele, conversou com ele, ouviu a história dele, acreditou na história dele e trouxe ele aos apóstolos. Já não foi aos discípulos, aos apóstolos. Quem eram os apóstolos líderes da igreja? Pedro, Tiago, João. Os discípulos ainda estavam, os ex-discípulos que agora são apóstolos ainda estavam lá. A Bíblia não relata os demais, só cita mais Pedro. Ele andou com Pedro, ele foi à casa de Pedro, ele conversou com Pedro, ele esteve com João, com Tiago. Ele ficou uns dias lá em Jerusalém com eles para ganhar credibilidade. Barnabé trouxe os apóstolos e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Ele contou tudo para Barnabé. Como é que Barnabé ia saber? Aí Barnabé foi lá e disse: não, Paulo, o negócio não dá certo você contando, deixa que eu conto, que vai ter mais crédito. A mesma história, mas deixa eu contar, que nesse meio aqui eu tenho crédito. Foi assim: ele encontrou o Senhor no caminho para Damasco, o Senhor o converteu, encontrou lá Ananias que orou por ele, e lá ele pregava ousadamente. Só que estava muito cedo para a fama de Paulo começar a chegar em Jerusalém, então ninguém sabia nada. Será? É ou não é? Barnabé, quando dá o aval, conta tudo. O 28 diz aqui, e estava com eles, entretanto, e saindo de Jerusalém. Isso, e estava com eles. Ele conta tudo como conheceu o Senhor. Barnabé. O 28 diz: e estava com eles, entrando e saindo em Jerusalém. Então, depois disso, depois da fala de Barnabé, o que acontece com Paulo? Agora em Jerusalém, ele pode entrar e sair tranquilo. Está dizendo aí, ele tinha livre acesso. Agora ninguém mais olhava para ele com o olhar atravessado, porque tinha um fiador. Quem era o fiador? Barnabé. Pedro, Tiago. Lembra quem foi Barnabé lá no capítulo 5? Lembra quem foi Barnabé?
O primeiro a chegar junto na obra, o homem que contribuía, que estava junto, que tinha um bom testemunho entre eles. Então ninguém duvidou da palavra de Barnabé. Pedro aceitou prontamente. Agora Paulo entra e sai entre eles em Jerusalém. 28 diz isso. E estava com eles quem? Os apóstolos, entrando e saindo de Jerusalém, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra gregos, mas eles procuravam matá-lo. Paulo pregava ousadamente, o intuito do coração deles não mudava. Barnabé deu a palavra, o intuito deles não mudaram. Paulo pregava ousadamente, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam que os irmãos desceram a Cesareia e o enviaram para Tarso, então as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. Quando Barnabé e os apóstolos, e aqui inclui Pedro, inclui Tiago, viram que não estava adiantando, falou: Paulo, tem que poupar a tua vida, volta para a tua terra. Ele é de Tarso, lembra? Saulo de Tarso, é onde ele cresceu. Foi de lá que ele foi enviado a Jerusalém para estudar com Gamaliel, quando era moço. Seu pai e sua mãe bancavam seus estudos. Ele tinha cidadania romana. Isso prova que era de uma família que tinha condição, ou de alguém que devia muito, alguém que o imperador devia muito favor para lhe dar um título de cidadania. Então o pai dele tinha cidadania romana, então ele tinha dupla cidadania. Ele nem podia ser açoitado, ele foi 5 vezes açoitado. E a lei do judeu dizia, dos romanos, 39 menos 1. Porque se desse 40, não podia dar nunca mais. Mas se desse 39, podia repetir de novo. Dava 39, se te pegasse de novo, podia te dar mais 39. Se desse a 40, não podia dar nunca. Que tomou 5 quarentenas de açoites menos 1, ele está dizendo assim, 40 menos 1, 5 vezes. E teve uma das vezes que começaram a bater nele, e ele disse: calma aí, eu sou cidadão romano. Pararam na hora. Ué, por que você não falou antes? Mas ele padecia por causa de Cristo. E aí, quando souberam, os irmãos desceram a Cesareia, levaram ele, mandaram, enviaram ele para Tarso. E ele volta para casa. Agora imagina, irmãos, o pai e a mãe, a família enviam para se tornar alguém de nome, igual ele se tornou, bons estudos. Aí ele me volta perseguido, foragido, ferido já com alguns arranhões, algumas escoriações, ameaça de morte, já tinham muitas. Preservaram ele e falaram: volta para casa, fica um tempo lá. E aí Paulo volta ali para a Arábia. Sabe quanto tempo ele fica ali? 14 anos. Ele diz isso nos Gálatas. Ele só volta 44 anos depois. (14 anos ele fica. Depois desse episódio, ele só volta em cena 14 anos depois, que ele volta para Jerusalém de novo, para lá realmente passar por um período probatório, e as pessoas dizerem: realmente 14 anos se passaram e ele ainda anuncia Cristo. Então ele foi para Jerusalém, teve sim um reconhecimento apostólico, mas ainda não de apóstolo dos gentios, ainda não. Ele vai ter esse reconhecimento de apóstolo dos gentios depois do concílio de Jerusalém, que está em Atos 15. Mas esses 14 anos que ninguém via, é quando ele diz: o que eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei. Todo o evangelho ele
recebeu diretamente de Jesus. Nesse período de 14 anos na Arábia, lá em Tarso, lá sumido. 14 anos. Quando ele veio a Jerusalém em Atos 15, vamos ver a declaração dele em Gálatas 2. Quando eu fui a Jerusalém, eu vi os considerados colunas da igreja, Tiago, irmão do Senhor, hein? E Pedro, um dos discípulos mais chegados de Jesus, que em tudo estava Pedro, Tiago e João. E Pedro, bem chegado, o Senhor caminhou com ele na praia. E você sabe o que é? Paulo fica lá quase 15 dias com Tiago, irmão do Senhor, irmão filho de Maria, tá? Com José, o carpinteiro. Esse é o Tiago, que viu Jesus crescer dentro de casa. Pedro, o discípulo, junto. E ele ficar um bocado de dia lá e nem perguntar de Jesus. Tem noção? E ele diz: os considerados colunas da igreja, nem procurei saber sobre o Senhor, não perguntei nada. Chegou lá, João, tranquilo, ficou lá uns dias. E aí, tudo bem? Como é que está, Pedro? Vamos decidir esse concílio aí? Eu sou apóstolo dos gentios ou não? Vamos decidir. E nada de perguntar de Jesus. Por que ele fez esses 14 anos que ninguém via? Intimidade com Deus. O momento em que você mais cresce é quando ninguém te vê. O momento em que você ouve a doce voz do Espírito Santo falar com você, são as melhores horas, quando ninguém te vê. Quando ninguém faz ideia do que você está fazendo. É nesse momento que você está se debruçando diante do Senhor. E Paulo, agora desacreditado, seu pai e sua mãe provavelmente se vivos, frustrados, porque agora o seu filho é um fugitivo por causa de um homem chamado Jesus. De onde? De Nazaré, é da Galileia, mas a fama ficou de Nazaré. Galileia também não era essas coisas todas não, mas Nazaré era pior. Nazaré era o gueto. Nazaré era a comunidade. Era o lugar que quem via de lá estava no Cidade Alerta todo dia. E aí falava: pode ver uma coisa boa de Nazaré? Agora Paulo chega em casa dizendo: eu estudei o tempo todo sobre Cristo, ele já veio e já foi, eu nem vi. E ele tinha minha idade. Como é que o pai acredita nisso? Os judeus estão até hoje, os judeus ortodoxos estão até hoje aguardando Jesus vir, só que ele vai voltar para buscar. É a parousia, é a segunda vinda. Eles estão aguardando a primeira. Vocês pensam que lá em Jerusalém o povo estão tudo lá, Maranata, a hora vem? Não, eles ainda estão assim, ó. E a Virgem conceberá. Vocês lembram da crise deles, né? Não é esse o filho de José o carpinteiro? A sua mãe e seus irmãos não estão aqui entre nós? O menino que a gente viu crescer, passar aqui na rua, está hoje lendo as Escrituras, Isaías 61, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para livrar os presos, cativos, abrir os olhos dos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa profecia se cumpriu hoje aqui. E eles olham onde? Ele diz: em mim, eu sou esse que Isaías profetizou, eu sou ele, esse aqui sou eu. E eles dizem: não, tu é filho de José o carpinteiro, não pode ser você. Pegaram ele para jogar no precipício depois do culto. Calma. Foram precipitados, foram apertando para jogar ele no despenhadeiro. Ele sumiu no meio deles, Jesus, e disse: porque ainda não era chegada a sua hora. De bom ou de ruim, só acontece na minha vida e na sua vida se estiver nos planos de Deus. Não tem nada, por pior que seja, que você tenha passado ou esteja passando, que já não estava na agenda de Deus, nos planos do Senhor. Guarde isso no teu coração.
Paulo agora foge, e quando ele foge, ele dá descanso, porque o povo estava tenso com a chegada dele. É até compreensível isso. O povo estava tenso com a chegada de Paulo, e diz aqui, depois que ele some, que Paulo, volta para tua casa, fica um tempo lá até a poeira baixar. E ele tinha experiências com o Senhor. Aí diz aqui, olha, Judeia, Galileia, as igrejas em toda a Judeia, 31, Galileia, Samaria, tinham descanso e eram edificadas, andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. Por quê? Porque ele foi embora. Os judeus estavam lá vendo ele consentir com a morte de Estevão. Foi difícil apagar aquilo da mente dos cristãos. Foi difícil. E Paulo, desse tempo, como eu disse, repreende até Pedro depois. Começa suas viagens missionárias e se desentende. Não entende porque João Marcos não queria ir com ele, queria ir com Pedro. Mas ele queria João Marcos não queria andar com ele, queria andar com Pedro. E aí Barnabé, aí Paulo se irrita com Barnabé e diz, tá bom, então vai junto com Pedro e João Marcos para lá que eu vou para cá com Silas. Pronto, lá a gente se vê, a gente se encontra em Antioquia. As igrejas descansavam. Esses 14 anos agora resultam em pelo menos quase 3 capítulos de Atos. Pedro entra em cena ainda no verso 32 e fica até o capítulo 13 só Pedro. Só Pedro. Até que Paulo reaparece no capítulo 13, que começa então a falar de Saulo e Barnabé. Agora eles já estão juntos de novo na congregação e o Espírito Santo os separa, Paulo e Barnabé, para a obra. Aí ele escreve aos Efésios: Deus tem uns como ministros, uns como apóstolos, uns como evangelistas, uns como mestres, porque entre eles o Senhor ali decide. Entre eles o Senhor delega. E finalizando, eu aprendo 3 coisas com Paulo e gostaria de compartilhar com você. Que devemos recuperar o tempo perdido, devemos lamentar pelo tempo em que poderíamos ter conhecido o nosso Salvador, para anunciá-lo, porque o tempo é curto, os dias são maus e o tempo voa. Foi o que Paulo tentou fazer, tentou recuperar o tempo perdido. Infelizmente nunca superou a sua própria culpa. Talvez o espinho da carne, as pessoas tentam tanto entender o espinho da carne, teólogos nenhum conseguiram descobrir, teólogo algum conseguiu. Quem sou eu para conseguir? Mas esse sentimento que Paulo tinha de indignidade, de tão miserável, de não ser considerado digno para o ministério, acho que isso se tornou um espinho na sua carne, porque ele diz que mensageiro de Satanás tinha me esbofetear a fim de não me gloriar. Eu acho que toda vez diziam assim: quem é ele? Que no dia de Estevão ele que mandou matar, matou, prendeu, agora está dizendo que é cristão? Imagina, toda vez ele ouvindo isso, se tornou, não estou dizendo que foi o espinho, mas ele ora. Esses 14 anos que ele passa lá, é quando ele escreve Coríntios 12, conheci um homem que foi ao terceiro céu, e ele está tão humilde que ele fala na terceira pessoa, um homem que foi ao terceiro céu. Se foi no espírito eu não sei, se foi na carne eu não sei, eu sei que ele viu coisas inefáveis, que é um homem comum, é ilícito falar. Ele diz: eu não tinha como explicar de tão inefável que era, mas uma coisa eu pedi ao Senhor: tira de mim o espinho na carne. E aí ele diz o quê? O Senhor diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: então descobri uma coisa, que quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Aí me veio, em vez de falar do espinho da carne de Paulo, fala do primeiro céu, do segundo céu e do terceiro céu. Então eu aprendo com Paulo isso.
eu aprendo em Paulo, na Bíblia, esse desejo de anunciar a Cristo em quaisquer circunstâncias, custe o que custar, porque ele estava perdido e agora ele foi achado. Ele estava condenado à morte eterna, mas só por dizer amém, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você tem noção disso? Quem já viveu no mundo não gosta nem de pensar metade. E olha que eu vivi pouco no mundo, pela minha idade. Metade das coisas que você fazia no mundo, sua mente não quer nem tentar lembrar. E com uma convicção, com uma fé, dizendo eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio, não tem mérito em mim, mas eu creio. Você já salta da morte eterna para a vida eterna? Todos nós temos aqui a garantia da vida eterna pelo crer no Filho de Deus. Não é pelo fazer, é pelo crer. Mas tantas coisas ruins fizemos outrora, como Paulo diz, quando éramos inimigos de Deus. E hoje você diz, eu creio. Vem para o culto, assiste culto, trabalha na casa do Senhor, ensina a palavra do Senhor, aprende a palavra do Senhor e tem a garantia da vida eterna. No mundo você fazia para ser alguma coisa, tem que fazer. No mundo você tem que mostrar serviço. Para tudo no mundo você tem que mostrar para que veio. E para Jesus você tem que deixar de ser, abrir mão do eu, abrir mão de tudo, só isso. E foi a vida de Paulo. Agora a sua vida vai de mal a pior, sua vida carnal. Perseguição, traição, pessoas armando emboscada para matá-lo, tudo por causa de Cristo. Com o escape de Paulo dos judeus, eu tenho esse escape para mim e para a sua vida. Com a soberania de Deus, o cuidado de Deus e o discernimento de Deus na vida do crente. Seja prudente como a serpente. Aquele que te guarda não dorme, mas seja prudente. Fica alerta. Tem vários versículos mandando. Fica alerta. Conserva o pouco que tu tem, para que ninguém tome tua coroa. Guarda o que tu tem até que eu venha. Não deixa acabar o pouco que tem, porque quando eu chegar eu preciso encontrar alguma coisa dentro de você. Quem perseverar até o fim será salvo. E como é que eu sei se eu sou salvo? Se persevera, se desiste, nunca foi. Tem umas coisas assim simples no Evangelho que a gente tenta descobrir como, por revelação. A Bíblia ali escrita dizendo: quem perseverar será salvo. Como é que eu sei que eu sou salvo? Se eu persevero. E se eu desistir? Nunca foi. Porque a marca do salvo é a perseverança. Não me diga outra coisa. Não me diga que foi pastor. Não me diga que foi igreja. Não me diga que foram seus pais. Não me diga que foi algo ruim que aconteceu na sua vida. Porque o salvo recebe o selo do Espírito Santo e recebe a perseverança dos santos, que te dá força para suportar o insuportável, que te dá força para aguentar o incalculável, que te dá força para suportar o imensurável. E você está sem força, sem vigor, e você ainda diz: eu aguento mais um pouco. É porque quando você foi selado, e é só para quem foi, e me desculpa, quem não perseverou, nunca foi. Não me diga que foi dar uma voltinha e voltou ou não. Não, nunca foi. Um dia vai se encontrar de verdade. Aí amém. Mas você recebe algo que mesmo em frangalhos, em pedaços, você não desiste. Você não nega a fé. Você não abandona o teu Senhor e Salvador. É um galardãozinho antes da hora, chamado perseverança. Porque até a perseverança que eu e você, essa força que você tem que ninguém entende, nem você conseguiria adquirir, nem comprar com dinheiro e nem conseguir com inteligência. Parou para pensar nisso? Aí você fala: como é que eu aguento tudo isso? Alguém diz: nossa, você aguenta. Você fica: é porque já veio no kit da salvação para você a perseverança dos santos.
Você não persevera para ser salvo. Você persevera porque é salvo. Porque toda vez que você pensa em desistir, você pensa naquilo que Paulo diz: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada a nós naquele dia. Porque lá no Apocalipse, agora pronto, né? Porque lá no Apocalipse, ele diz assim: quem perseverar até o fim, chegar na hora você vai saber o que é. Diz isso. Quem perseverar até o fim vai ganhar um prêmio. Não, ele já diz o que é, sabe por quê? Para dar água na boca dos salvos, para ele pensar sempre na glória maior. Aquele que persevera até o fim, eu lhe darei uma pedrinha com o seu nome, que só ele vai saber. Aí você fala: não, eu tenho que ganhar essa pedrinha. Aí diz: aquele que perseverar até o fim, eu farei coluna no templo do meu Deus. Você diz: eu tenho que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, eu lhe darei de comer da árvore da vida, do fruto, todos os dias. Ele já diz, ele já mostra o prêmio da salvação, que é para você não olhar para o caminho, que é para você não olhar para o percurso, você olha para o prêmio, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, em busca do prêmio da soberana vocação que recebi do Senhor. Não se preocupa não, ele providencia o escape. Amém? E a última coisa, na aplicação que eu aprendo aqui com a vida de Paulo, que eu aprendi, foi no último tópico, a partir do 26, quando ele busca considerar o seu chamado, quando ele busca o reconhecimento diante daqueles que tinham autoridade para isso. Ele não tem uma autoafirmação apenas, ele entendia: eu sei que eu tive essa experiência com o Senhor, mas eu estou diante dos homens e tem experiências que não são para todos. Tem particular com Deus, de você e Deus, que não é para todos. Tem coisa só sua e Deus que não é para todos. E tem mistérios, como ele diz: uma coisa eu vos digo, isto é um mistério. E tem mistérios. Jesus sempre tinha mistérios com os próprios discípulos. Quer ver um que deixava a galera chateada? Está os 12 aqui. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Os 9. Vai para onde? O que vai acontecer? Vocês ficam aí, tá? Foi para o monte. Lá eles viram quem? Elias, Moisés, o rosto de Jesus transfigurado. Pedro quis fazer uma tenda, Rogério, e na hora de descer, o que Jesus diz? Quem lembra? Quem lembra? Não é para contar nenhum dos 9 o que aconteceu aqui em cima, hein? Mas os 12 não eram discípulos? Hã? Os 12 eram discípulos, mas ele os adverte. Chega na casa de Jairo, a multidão lá, os flautistas, já contratou até pessoas para chorar pela menina, já tinha gente contratada chorando, já o choro da morte. Jesus para no meio da multidão e diz: barra os 9, só vem Pedro, Tiago e João comigo, entre e fecha lá. Fecha lá e Pedro, Tiago e João testemunhando aquilo, e os 9 lá. Não é possível, a gente está de fora de novo. E eu finalizo. Ainda desses, tinha um que sabia de mais coisas do que ainda os 2, que faziam parte dos 3, que sabiam de mais coisas do que os 9, que era quem? Jesus está na mesa da ceia e diz: onde vocês há de me trair? Um pergunta para o outro: o quê? Diz: eu não, Senhor. Eu não, Senhor. Só que Pedro, esperto, faz o quê? Faz sinal para aquele que estava com a cabeça no peito de Jesus, pergunta para João. Ele não pergunta para Jesus. Pedro faz assim para João: quem é? Tu sabe quem é?
Por que Pedro faz isso? Finalizando, para fechar com chave de ouro, Jesus está andando com Pedro onde? Pedro, tu me amas? Só que tem uma sombra atrás de Jesus, que é João, aqui ouvindo tudo. Vou matar você. Ele olha para João e fala: e ele vai morrer de quê? A resposta de Jesus foi a melhor. Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, é da sua conta? O que te importa se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? Ou seja, o que eu tenho contigo é contigo, o que eu tenho com ele é com ele. O que Deus tem com Márcia é com Márcia, o que tem com a irmã Ilma é com a irmã Ilma, o que tem com a irmã Vera é com a irmã Vera, o que tem com o Emerson é com o Emerson, o que tem com o Tiago é com o Tiago. E é assim o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que venhamos aprender que esse período que Paulo passou, desses 14 anos de anonimato, foi o período de mistérios com Deus, de crescimento com Deus e de intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe.